estás presente. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo pela oportunidade de aqui chegarmos com os nossos pés, com a nossa saúde, com a nossa vontade de aprender, e essas bênçãos vindas das fontes divinas possam nos envolver, tranquilizando a nossa mente, nosso coração, trazendo os remédios necessários para o nosso refazimento físico, emocional, e que possamos receber o pão espiritual, de acordo com cada necessidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, livrando-nos de todos os males. Que assim seja. E assim, filhos e irmãos, com essa prece, eu declaro aberto o trabalho de palestra do Ana Maria e passo a palavra para nossa irmã Ana Amélia. Seja à vontade. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos fazer uma brincadeira que a gente já fez na quarta-feira de tarde, né? Para quem é da minha época, assim novinha, há uns anos atrás, passava uma propaganda na televisão, que entrava uma moça muito bonita, um cabelo muito bonito, e ela dizia assim, nunca esqueci, tá, gente? Ei, vocês se lembram da minha voz? Continua a mesma, mas meus cabelos, quanta diferença. E eu vou dizer o contrário, meus cabelos continuam igual, a minha voz é quanta diferença. Por quê? Porque a gente está resfriada, tá? Então, se der uma falhada, vocês já sabem o que é, tá bom? É por isso que a gente está avisando. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 26 do Evangelho, que diz assim para nós, vou colocar aqui. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E tem uma palavra de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, que ele diz assim para nós: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Por que que naquela época Jesus já falava do dar gratuitamente o que gratuitamente recebeste? Porque dentro do capítulo que nós vamos conversar, que está aqui no quadro, mediunidade gratuita, significa dizer o que mediunidade? Mediunidade é algo que diz assim para nós, somos intermediários, ou seja, nós do plano físico com o plano espiritual, ou seja, os espíritos fora do corpo, estamos sempre em interconexão. André Luiz diz uma frase muito bonita que diz assim: a mediunidade, ela explode em amor quando ela é gratuita. Por quê? Porque nós sabemos que essa intermediação, que nós podemos chamar de mediunidade, é a maneira como nós nos comunicamos pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações. Então, a mediunidade é um reforço a mais para nós que estamos encarnados podermos auxiliar a espiritualidade para que haja essa comunicação.
Até porque nós sabemos que não existe separação entre encarnados e desencarnados. Existe uma linha delimiнаtória somente, como dizer assim, estamos aqui e vocês ali, mas estamos juntos ao mesmo tempo. Por quê? Porque pelo pensamento, pelo sentimento, nós não nos afastamos daqueles que estão do outro lado, dos nossos parentes, nossos amigos, que já foram antes de nós. Então essa ligação jamais vai deixar de existir. Então nós estamos sempre em comunicação uns com os outros, encarnados e desencarnados. Dentro do processo da mediunidade, e se a gente fosse falar sobre a variedade das mediunidades, nós íamos ficar uma noite inteira falando. Mas nós sabemos que existem vários tipos de mediunidade, de intuição, que ele nos intui, pela psicofonia, pela psicografia, que são as mais usadas e mais conhecidas entre nós. Mas existe uma gama que está lá no livro dos médiuns, para quem quiser estudar. Bom, quando Jesus falou, dai de graça o que de graça recebeste, ele estava chamando a atenção para o comércio que existia naquela época. Comercializava-se os dons. E isso não ficou naquela época. Isso continua até hoje. Né? Ainda faz-se comércio através da mediunidade. Então, aqui o capítulo diz para nós assim: os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade. Ele lembra dos apóstolos, principalmente os apóstolos de Jesus. Quando Jesus percebeu que teria que retornar, ele precisava que os seus apóstolos fizessem o trabalho do auxílio ao necessitado e divulgasse o trabalho de Jesus quando veio aqui para nos ensinar a amar, a perdoar, a ajudar um ao outro. Então houve aquele momento do Pentecoste, onde os médiuns começaram e outros, os apóstolos e outros que estavam ali ao redor, falavam até várias línguas. Eram crianças, eram jovens, eram idosos. E todo mundo ficou assustado de ver aquela movimentação em plena praça, onde esse fato estava ocorrendo, né? Aí o que é que aconteceu? A partir dali, as pessoas começaram a entender que existia então essa comunicabilidade. Por que na época as crianças apresentavam os jovens, os adolescentes? Para dizer para nós que a mediunidade, na verdade, é esse dom divino que nós recebemos não para o nosso benefício, mas para nos auxiliar, para podermos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. O médium que é mais ostensivo, ele não é melhor do que qualquer outra pessoa, porque todos nós temos um grau de mediunidade, ou seja, de comunicação. Ele não é melhor do que ninguém. Quanto mais ostensiva a mediunidade, significa dizer que você tem mais débito e você precisa ressarcir esses débitos. Mas, como toda ferramenta e como nós temos o livre-arbítrio, você vai fazer o uso da mediunidade para o bem ou para o mal.
A escolha vai ser sua, certo? Não são os espíritos do lado de lá que vão chegar até o médium e dizer: você precisa fazer isso, porque eu vou ser teu guia, teu condutor, e pede para você fazer coisas que não são boas. A responsabilidade é tua, é você que está fazendo. Sim, mas aquele espírito que me induziu também a fazer isso, ele tem responsabilidade? E tem. Mas a maior responsabilidade é do médium. Porque ele é que tem o controle da sua mente, ele que está encarnado, é ele o responsável por toda a sua ação. Então aqui continua dizendo assim para nós: os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito. A palavra já chegou aqui, gratuito, de graça. Por isso que diz: dai de graça o que de graça recebeste. O de seres intérpretes dos Espíritos, para instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, para não lhes vender palavras que não lhe pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Vamos dar um exemplo assim. Quando ele diz assim, ó, para não lhes vender palavras que não lhe pertencem. O médium, quando permite, que você tem que permitir também, que um outro espírito se comunique com você para falar, a palavra que vai ser dita, claro que não é 100% pura, nunca existe mediunidade pura 100%, tá? A palavra que está sendo dita é do Espírito, que ele usa o nosso arquivo mental para usar aquela palavra que ele quer dizer. Então não somos nós que estamos falando, não é uma propriedade nossa, e sim, somente estamos intermediando. Ou uma psicografia, quando a gente recebe a psicografia, não pertence ao médium. O médium é só um intermediário. Ele vai escrever o que o Espírito está ditando para ele, certo? Por isso que ele diz isso. Deus quer que a luz chegue a todos. Olha que interessante. Deus quer que a luz chegue a todos. Por quê? Não quer mais não quer que os mais pobres fiquem privados e que possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Aí eu acho interessante que quando a gente fala em fé, tá? A fé, ela é inata, ela está em nós, porque nós somos filhos de Deus e todas as virtudes estão em nós. Então a fé é algo que você desenvolve, você vai aumentando, vamos dizer assim, a sua fé, dentro de um processo de raciocínio, de lógica, de bom senso, para você também não ser levado pelo caminho da fé enganosa. A fé dos homens, que muitos levam pessoas a dificuldades que depois não tem como retornar. Isso a gente já viu várias situações, né? Isso acontece em qualquer processo de religião. É isso que nós temos que estar atentos. A doutrina espírita zela pela religiosidade. A religiosidade
a ciência e a filosofia, que a doutrina fala, é esse meio que nós usamos para nos comunicar, para intermediar, para a gente conhecer, para a gente desenvolver a nossa inteligência, para a gente pesquisar e não ir atrás desse ou daquele que falou isso ou falou aquilo. Tudo nós temos que passar pelo crivo da razão, da lógica e do bom senso, para não sermos enganados ou ludibriados, certo? Então ele diz assim para nós: então Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Ele quer dizer para nós também que assim como todos nós, seja criança ou jovem ou idoso, podemos num momento ou outro desenvolver a nossa mediunidade, ele quer dizer para nós que nós também temos, todos nós, essa condição de desenvolver a nossa mediunidade. Essa condição significa dizer o quê? Que não tem sexo, não tem idade, não tem condição social, não tem nada disso. Todos podem ser médium. Não faz diferença entre nenhum de nós. Esse é mais rico, eu sou pobre, porque eu não tenho mediunidade. Não tem nada a ver, tá? É isso que ele quer falar para nós. Então ele diz assim também: tal a razão, porque a mediunidade não constitui nenhum privilégio e se encontra em toda parte. É bom quando se fala que não é nenhum privilégio. Por quê? Porque às vezes a gente pode deixar-se iludir, porque eu sou o melhor médium, eu tenho poder disso, tenho poder daquilo, e se acha uma pessoa privilegiada, quando não é privilégio de ninguém, todos a têm. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. O objetivo, dai de graça o que de graça recebeste. Em sequência diz assim: quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque portanto, para a possessão. Os espíritos superiores, eles nos auxiliam sim. Todo médium tem auxílio. Todos nós, indistintamente, temos um anjo de guarda. Mas o médium também, na sua tarefa do desenvolvimento da mediunidade, ele tem os seus irmãos de jornada espiritual, pode ser o anjo da guarda, pode ser o espírito protetor, o nome que a gente queira dar. Que eles vêm para nos dar uma sustentação, um suporte, para que a gente possa auxiliar com a ajuda deles, porque é uma intermediação entre espíritos desencarnados com espíritos encarnados. Então, os espíritos superiores, quando nós não estamos no bom caminho, eles simplesmente se afastam, eles não ficam mais do nosso lado. Quem vai se aproximar de nós? Espíritos que têm interesse de nos usar através da nossa mediunidade para os seus interesses, sejam materiais, sejam espirituais. Claro que não é para fazer o bem, o bem que não é para fazer, é para fazer o mal. Que tudo que gera interesse não é coisa boa, tá?
Por isso que ele fala aqui. Então diz assim para nós: o simples bom senso repele semelhante ideia. Quando ele diz o simples bom senso, é aquilo que nós falamos. O médium tem a obrigação de estudar, de se autoconhecer, se analisar. Como diz Santo Agostinho, final do dia, faça uma reflexão. O que você fez de bom e o que você fez de positivo? Porque quando nós fazemos uma autorreflexão para nos conhecer, fica muito difícil de espíritos outros negativos se aproximarem de nós. Essa é a proteção que nós mesmos adquirimos, por não dar guarida mental e nem física das nossas ações. Que se eu, como médium, dentro de um processo de religiosidade, como uma casa espírita, aqui me apresento e faço todas as tarefas, tudo certinho, tudo bonitinho, todo mundo, está lá fazendo tudo direitinho. Mas lá fora o meu comportamento é outro. Como é que fica? Às vezes alguém pode até nos ver lá fora, né? Às vezes podemos fazer alguma coisa escondida, mas às vezes alguém pode ver e vai dizer: não é aquela pessoa que eu conheço. Então vejam a responsabilidade que nós temos, principalmente quando nós, médiuns, tarefeiros de uma casa, que usamos essa casa em nosso benefício, em benefício da casa também, para nos auxiliarmos mutuamente, e comprometemos a casa e comprometemos, acima de tudo, a doutrina espírita. Porque daí, se acontecer alguma coisa, não é só o nome do médium que vai aparecer, é o nome da casa espírita, é o nome da doutrina espírita. Então vejam o compromisso e a responsabilidade que todo médium deve ter. Claro, isso é para todos nós, não é só para os médiuns que a gente está falando. Lembrando que todos somos médiuns, todos somos intermediários, tá? Então ele diz assim também para nós mais em seguida: não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos, os que nos são caros? Interessante a palavra dinheiro sair aqui no Evangelho, né, que eles quase não vê, né? Principalmente falando da mediunidade aqui. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos, os que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Eu vou pagar, eu vou num médium lá que é muito famoso, eu vou lá porque eu quero me comunicar com alguém que já está do outro lado. Ou eu vou pedir favor, né? Isso a gente sabe, né? Não precisa entrar muito nos favores, mas separação de casal, inveja e por aí afora vai, gente. Uma pessoa querendo destruir a outra. Aí eu vou lá e alguém faz algum trabalho para mim. E eu pago. Eu tenho que pagar. Novamente a lembrança, a responsabilidade maior não é só do médium, agora a gente abre um parênteses, mas é quem vai buscar. Vamos pensar assim: se você não fosse lá, o médium não ia fazer aquilo. Mas você vai ao encontro. Por isso que a responsabilidade é dos dois lados, não é só de um lado. Tá? Então diz assim também:
Por isso que ele diz, né? Como é que nós vamos garantir a sinceridade daquela comunicação quando ela é paga? Os espíritos levianos, os mentirosos, os brincalhões e toda a caterna de espíritos inferiores, que não são nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhe perguntem, sem se preocuparem com a verdade. Estão nem aí. Você não veio buscar? Você vai levar o que você veio buscar. Se você faz pergunta leviana, você vai levar pergunta leviana também. Se você vai pedir coisas que não são boas, você está sujeito a tudo. É isso que ele quer dizer para nós, né? Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente. E em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Essa frase aqui já mostrou para nós, tá vendo? A responsabilidade de quem vai buscar um médium. Você tem esse compromisso de saber se realmente aquele médium é um médium que trabalha para o bem. É sua responsabilidade também, tá? Ó, vamos repetir. Quem, pois, deseje comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente. Você tem que pedir de coração, de alma. Tá? Preciso de ajuda. Quem não precisa? Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós pedimos ajuda a Jesus, a Deus, aos Espíritos, enfim. Todos nós precisamos. Mas ele lembra aqui, ó. Peça primeiro seriamente, em seguida inteirar-se da natureza, da simpatia dos médios, do médium como os seres do mundo espiritual. Em seguida, inteirar-se da natureza da simpatia. Tá? Para depois não dizer eu fui enganado. Você foi enganado porque você se deixou enganar. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos, é uma palavrinha que nós não conhecemos muito, mas vamos falar, humildade. Quem conhece o que é humildade, né? Ser humilde. Humildade de sentimento não é aquele que quer fazer-se de humilde. A humildade de coração, a verdadeira humildade. Também o devotamento. O que é o devotamento? É você saber, ter consciência de que a mediunidade que você possui, você pediu. Como também, muitas vezes a gente pede para nascer. E quando chega aqui, eu não pedi para nascer nessa família. Pediu, implorou, e fez coisas, porque está difícil encarnar. Tá? Pediu sim. Existem laços ali na família entre nós, não tem como. De afetos e desafetos. A mediunidade é a mesma coisa, você pede. E lá você assina um documentozinho, vamos dizer assim, de responsabilidade, porque você é orientado lá de tudo que você pode passar através da mediunidade. Dos teus direitos, das suas obrigações, do teu devotamento. Quando se fala em devotamento, não significa dizer que nós vamos ser um Chico Xavier. Não. Porque até o Chico Xavier queria casar também, mas não teve jeito. Né? Chico Xavier queria família, queria casar, mas ele falou, não, Chico, não é essa a tua função. Essa vida não é para ti. Você tem que se dedicar somente à doutrina, à caridade e a ajudar o próximo. Né? Todos nós, médios, temos nossa vida, filhos. Temos nossa família, temos nosso trabalho, temos tudo.
Mas o devotamento deve estar ligado sempre à responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Comigo mesma e com a casa, vamos dizer assim, a qual eu vou desenvolver a minha mediunidade. Por quê? Porque em tudo existe uma coisa chamada disciplina e organização. Uma casa espírita não é diferente. Para manter essas portas abertas, existe toda uma organização. E se você assume uma responsabilidade, naquele dia eu vou me dedicar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, depende de cada um. É a sua tarefa. Não só a casa dos encarnados, mas como a espiritualidade conta contigo. E às vezes diz, não, mas hoje eu não vou, hoje está muito frio, hoje está chovendo, hoje isso, hoje aquilo, e a gente vai deixando. E lá a gente assumiu, não, mas nem que chova canivete eu vou estar lá. Pode deixar que eu vou ajudar. A gente não cumpre como deveria cumprir. Os nossos direitos, o nosso devotamento, né? A nossa abnegação. Ser médio é ser abnegado. É aquele que estende a mão ao outro sem o interesse. Porque se você fizer alguma tarefa com interesse, por favor, nem faça. Não, mas eu não estou fazendo assim com interesse, não. Eu estou fazendo assim, ó. É que eu estou lá ajudando, sim, eu faço isso, faço aquilo. Não é possível que a espiritualidade não vai dar uma mãozinha para mim, né? Pô, eu estou precisando tanto disso, tanto daquilo. O que nós estamos precisando? Coisas materiais, tá. O que nós estamos pedindo? Favores? A parte material cabe só a nós, gente. É trabalho, é luta, é arregaçar as mangas. O que eles podem nos auxiliar é nos dando o conforto, nos auxiliando na paciência, na resignação, na tolerância, na compreensão. Isso eles têm de sobra para oferecer para nós. Isso sim. E para encerrar, mas a palavra um pouquinho só, tá? Para encerrar, ele diz assim, né? A primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos, então, é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse material. E, acima de tudo, moral. Moral. Você tem responsabilidade para contigo e para com aqueles que estão ao teu redor. Como é bom poder ajudar. E como é bom ser auxiliado. Porque nós somos muito auxiliados, sim. Às vezes nem percebemos. O auxílio vem de uma forma tão sutil, que depois que passou é que a gente vai perceber, nossa, aquele momento tão difícil que eu estava passando, pensei que estava até sozinha. Depois vai perceber que não. Muitas mãos amigas estavam do nosso lado. Mas eu preciso abrir o meu coração, a minha mente, para deixar-se ajudar e para poder ajudar. Tempo é curto, não dá para falar muita coisa mais sobre mediunidade, mas nós queremos agradecer novamente a oportunidade, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e bondosa dessa casa e a casa, pelo convite que nos fez, para que estivéssemos aqui na noite de hoje, trocando essas informações, vamos dizer assim, que não são nossas, está aqui no Evangelho. Quem quiser ler, é o capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeis. Tá?
dai gratuitamente o que de graça recebesse. Que Deus nos abençoe e que todos nós tenhamos um bom final de semana e um bom retorno aos nossos lares.